É isso aí. Agora estamos aqui para uma aula, aliás, uma super aula, uma mega aula de geografia com o nosso querido professor Antônio Russo. Você viu o que o Ivan fez? Acho que ele tá voando, ele tá batendo asa, porque ele fez assim, será? Você viu? Eu não acredito. Sério mesmo, Ivan? Tá bom, né? Vai fazer o quê, né? Cada um tem sua opinião. Eu sou democrático nas opiniões aí. Ele tá pedindo perdão, agora não adianta mais. Mandando beijinho. Por isso que eu falo que o Jojo é o segundo cara mais bonito do centro de mídias. Não tem jeito, né? Ivan, você perdeu toda a moral comigo aqui. Bom dia a todos aí, alunos, professores. Estamos aqui para mais uma aula do 8º ano, né, do ensino fundamental, né, tendo um tema legal aí para nós abordarmos. Na realidade é uma continuação de um tema da semana passada. Exatamente, né? A parte 2 da aula sobre recursos naturais e produção de energia na América Latina. A habilidade que nós iremos contemplar nessa aula é EF08G32. Analisar relações conflituosas e contraditórias na apropriação de recursos naturais e produção de energia na América Latina. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. É isso aí, nós vamos ter aí um ODS falando aí sobre vida na água. IBGE explica, daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a hora de falarmos do Objetivo 14, Vida na Água. Ele busca a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Embora o planeta seja chamado de planeta Terra, talvez o mais apropriado fosse chamá-lo de planeta Oceano, ou planeta Água, tanto pela sua dimensão quanto importância. Afinal, os oceanos cobrem 3/4 da superfície terrestre, contêm 97% da água da Terra e representam 99% do espaço vivo no planeta, se medido em volume. Neles, há cerca de 200 mil espécies identificadas. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas dependem dos recursos marinhos e costeiros para sua subsistência, e dessas, mais de 200 milhões de pessoas são empregadas, direta ou indiretamente, pela pescaria marítima. Apesar de sua importância, a relação do homem com o oceano e a sua biodiversidade não vem sendo feita de maneira sustentável. Até 40% dos oceanos mundiais são fortemente afetados por atividades humanas, incluindo poluição, pesca predatória e perda de habitats costeiros. Os subsídios à pesca, por exemplo, estão contribuindo para o esgotamento rápido de muitas espécies de peixes e estão impedindo os esforços para salvar e restaurar a pesca global e os empregos a ela relacionados, fazendo com que as pescarias oceânicas gerem por ano 50 bilhões de dólares a menos do que poderiam gerar. O ODS 14 almeja assegurar oceanos saudáveis e produtivos por meio de iniciativas como o fim da pesca ilegal, a proteção e restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros, a implementação de planos de gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo e a minimização e enfrentamento dos impactos da acidificação dos oceanos. Para isso, é fundamental a cooperação técnica e científica, que envolve o aumento do conhecimento científico, o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e transferência de tecnologia marinha. O sucesso na conservação dos oceanos ajudará até mesmo no combate ao aquecimento global, pois eles absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por humanos. Em 2017, as tendências globais apontam para a deterioração contínua das águas costeiras, devido à poluição e à eutrofização, que nada mais é do que a presença de nutrientes excessivos na água, frequentemente resultantes do escoamento da terra, que causa o crescimento denso de plantas e, consequentemente, a morte da vida animal por falta de oxigênio. Dos 63 grandes ecossistemas marinhos avaliados no âmbito do Programa de Avaliação das Águas Transfronteiriças, 16% dos ecossistemas estão nas categorias de risco alto ou mais alto para a eutrofização costeira. Então temos que agir imediatamente. Ficamos por aqui. Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Veja como é importante, né, a questão aí da água, da preservação, né? A gente veio aí de uma aula do 7º ano, né, para quem acompanhou, nós falamos de biomas e o vídeo que eu passei foi o mesmo porque tem muito a ver
a relação aí da questão aí da água com biomas, como no sexto ano falou de solos. Acho que foi no sexto ano que a gente passou o vídeo, né, de vida na água. Foi no solo. Foi no sexto ano de solos. É isso aí, tem muito a ver com essa relação. Então a água é muito importante, está em todo o contexto da nossa sociedade, ela tem que ser preservada, né? Porque aparentemente se acredita, né, ainda tem gente que acredita que tem abundância, né? Ela nunca vai terminar, é uma fonte renovável e eterna que nós temos aqui, não é uma realidade que faz parte do nosso cotidiano. Como o tema aí é sobre essa questão aí de relações conflituosas e relações aí no processo da América Latina, eu trouxe para vocês aí um exemplo, né, mostrando aí uma referência dos 10 maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo, né, para fazer uma comparação, né, e a gente vê aí a China disparada aí com mais de 28,5% da produção mundial de energia do planeta, né, sendo que 17,2% da geração da eletricidade doméstica. E o Brasil está aí em segundo lugar, né? A gente viu na semana passada alguns países da América Latina tendo conflitos na questão de energia, né? E uma delas é a energia hidrelétrica. O Brasil aí tem 9% de toda a produção mundial, com 64,7% da geração da eletricidade doméstica, né? E a gente vê aí, né, o Canadá em terceiro, os Estados Unidos em quarto, que também fazem parte da América, mas não da América Latina, né, que é o tema que a gente está abordando. E a gente não vê mais nenhum outro país da América Latina tendo esse potencial hidrelétrico na qual o Brasil tem, né? E a gente sabe, a gente viu aí na aula anterior a questão aí da relação bilateral, né, entre dois países, Brasil e Paraguai, na qual o Brasil e o Paraguai fizeram esse acordo no final da década de 60, rolou a década de 70, né, em 1982, salvo engano aí o ano, se eu estiver errado pode corrigir aí no chat, né, foi aí a inauguração aí da usina de Itaipu. Então esse acordo bilateral entre esses dois países aí, né, fizeram com que aumentasse, né, a geração de energia para o Brasil, né, porque a usina de Itaipu ainda hoje é importantíssima para a geração de energia para vários estados brasileiros, né? E, logicamente, existem questões conflituosas, principalmente quando a gente fala de meio ambiente, né? Quando a gente fala em conflito, não é só guerra, né? Não é só armamento. Tem os conflitos de interesses, né? Então, quando a gente fala dessa construção de Itaipu, ela abrangeu um grande e vasto território a ser inundado e construído. Então, isso aí afetou, né, a vida de milhares de pessoas, mas gerou benefícios para outras milhões de pessoas. Então, sempre tem o lado positivo e o lado negativo, né? E aí está aí, mostrando aí o Brasil sendo o maior potencial aí de hidrelétrico, só perde aí só para a China, né? E veja a diferença entre os chineses e os brasileiros, é 2,5 vezes maior aí a produção mundial de energia dos chineses, né? Só que lembrando que a maior usina, né, que a gente até comentou, do mundo, está lá também na China, de Três Gargantas, né, com maior potencial hidrelétrico, né, de energia, né, são mais de 22 mil megawatts aí de potencial, né, perante aí em torno aí de 14 a 15 mil aí da usina de Itaipu, né, que também, né, é um referencial. Potencial é maior, né, mas muitas vezes a usina de Itaipu ela acaba, né, projetando muito mais energia do que a de Três Gargantas. E para vocês verem que gera um certo conflito nessas construções aí, impacta o meio ambiente e impacta também a vida de cada um, eu trouxe aí um quadro para vocês verem, né, o que impactou aí a construção aí da usina de hidrelétrica de Itaipu através das propriedades rurais e urbanas que foram desapropriadas na época com a construção da usina. Então nós temos lá 6.913 áreas rurais, com mais de 100 mil hectares desapropriados, 1.606 propriedades urbanas, sendo, né, um pouco mais de quase, né, 485 hectares de área aí desapropriada, dando aí um total de 8.519 propriedades, né, e um pouco mais de 101 mil hectares aí, né, de áreas aí que foram, né, desabitadas, né, para a construção
e a inundação dessa região para ter aí a segunda maior usina do mundo e na época, né, sendo aí a primeira usina, né, em tamanho, em geração, em produção de energia do planeta, tá certo? Nós vamos ver aqui um vídeo para você ver aí os conflitos também nessa relação de um estudo que analisou lá, né, analisa impactos da construção de hidrelétricas do rio Tapajós e vê essa questão aí de meio ambiente e construção de hidrelétrica. Daqui a pouco a gente volta. Um trabalho cuidadoso sobre os animais e as plantas das redondezas do rio Tapajós na região amazônica. Todo esse estudo faz parte do processo de licenciamento ambiental para a construção de novas hidrelétricas na região. Os empreendimentos querem levar desenvolvimento sustentável e também contribuir para a geração de energia limpa. As águas, a biodiversidade e o multiculturalismo da Amazônia. É para garantir a preservação de tudo isso que está sendo realizado um minucioso levantamento por pesquisadores de várias partes do país. Biólogos, engenheiros florestais e técnicos de apoio estão na região do Médio Tapajós para dar continuidade aos estudos de impacto ambiental da construção de hidrelétricas no rio Tapajós. Com a ajuda de mateiros, pessoas da região que conhecem a floresta, os pesquisadores observam, por exemplo, a dinâmica do rio e como os bichos e os povos da floresta reagem ao ciclo das águas. É a Expedição Tapajós, que além da fauna e da flora, também estuda o solo e as rochas, e as questões socioeconômicas da região. Os pesquisadores já estiveram no local em outros momentos para observar o meio ambiente durante outros ciclos do rio, como no período da seca, por exemplo. Esta etapa dos estudos vai até o final do mês. Os pesquisadores vêm para cá, eles têm um ponto determinado de 5 quilômetros, onde eles caminham esses 5 quilômetros buscando a coleta de dados, ou seja, a coleta de informações dos animais presentes na área. Existe a FLONA também, o estudo da FLONA, que é o estudo das plantas que estão presentes nesta região, ao longo desses 5 quilômetros. Um dos empreendimentos a serem construídos é a hidrelétrica São Luís do Tapajós, que vai ter capacidade de gerar cerca de 7.000 megawatts e atender mais de 14 milhões de pessoas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a expedição faz parte da política do governo federal de dar transparência ao processo de licenciamento ambiental. Com as novas hidrelétricas, o governo quer levar desenvolvimento sustentável e contribuir para a geração de energia limpa. A expectativa desse trabalho é você entender o que vai acontecer nesta região se o empreendimento acontecer, para que se possa elaborar todos os programas de compensação ambiental, tanto no físico, tanto no biótico, quanto no socioeconômico. Então, na realidade, a gente mostrou esse vídeo para ter a relação de quem é contra, né, essa questão das construções das usinas. Então, essa construção aí da usina de Tapajós, ela é um claro exemplo do que tem que ser feito. Primeiro tem que haver um estudo de longo prazo, né, o que vai afetar, né, não só o ser humano, mas a fauna, a flora, né, por isso que ele falou da biótica, né, dessa relação, né, de toda a população, de toda a comunidade, né, o que vai ser benéfico, né, porque às vezes você constrói uma usina hidrelétrica e muitas vezes o benefício ele acaba tendo um efeito contrário. Então tem que ter essa discussão, tem que ter esse trabalho, que é um trabalho minucioso, é um trabalho que leva tempo, então não pode ser feito de qualquer jeito. E nós temos leis ambientais aí que pedem, né, essas solicitações aí dessas pesquisas, tá certo? Então não é assim, tenho uma ideia de construir uma usina, vou aí encher uma área, né, de água, vou fazer a construção das turbinas e pronto, está feito. Não, tem que ter um estudo aí para saber o quanto vai afetar e o quanto compensa a construção dessas usinas hidrelétricas aí. Bom, vamos lá para a próxima tela, que a gente tem lá um outro mapa, né, apresentando e dando continuação à aula da semana passada, que fala aí sobre estruturas do mercado de eletricidade, acesso à eletricidade em porcentagem. Então nós temos lá os países que estão amarelos, né, com monopólio integral, então fazem parte aí do governo, né?
um claro exemplo aí da Venezuela, né? O que está em roxo aí tem uma integração aí de eletricidade tanto das estatais como das privadas, né? Mercado livre nos países que estão laranja, aí nós temos aí o caso do Brasil, né? E a parte vermelha aí, né? O mercado livre aí na sua maioria, com a competência do governo na sua minoria, tá certo? E aí a gente, que é o caso aí, por exemplo, da Colômbia, que mostra aí em vermelho. E aí nós temos o acesso à eletricidade, né? O que está lá com a tomadinha em azul, né? É o acesso da população. Então o Brasil, 99,79% tem acesso à população, né? Isso geral, tanto urbana como rural. E a parte da tomadinha verde, né, do Brasil, em zonas rurais, né, 98,45% da população rural tem acesso à eletricidade. E se a gente fazer aí um parâmetro geral, né, Ju, tem boa parte aí das pessoas tem aí acesso à eletricidade, né, em todos os países aí da América Latina, né? O que pega um pouquinho aí é Honduras, né, que está lá em todo o país, 77%. Eu acho que é um dos mais baixos aí, né, junto com o Peru aí, que tem a parte rural com 79%. A Bolívia também ali, A ó, Bolívia, 73,80%. Né? Isso. Então nós temos aí alguns países, mas que são, se a gente vê aí na realidade, são países que estão aí acima de 70% e tem outras fontes de energia, né? Apesar que alguns países aí tem uma parte rural que não tem eletricidade. No Brasil também tem, né? Porque se a gente não tem 100% aí é porque nem todo mundo tem, né? Porque está lá 99,79%, né, no mapa, né? Então, mas é bem menos, né? Se a gente pegasse aí, por exemplo, na década de 1970, mapas aí de 1970 tratando desse assunto. Vamos lá, emissões de dióxido de carbono em quilotoneladas 2017, aí números arredondados. Então, emissões de dióxido de carbono, olha lá. Tem o Brasil com mais de 446 quilotoneladas, a Argentina aí também com mais de 187 quilotoneladas, né? E aí vai tendo aí América do Sul, no total aí com a América Central e o Caribe, mais de 1.259.060 quilotoneladas aí em 2017. E aí tá lá o quadro em amarelo, para 2050 se estima um rápido aumento da geração de energia acompanhado de um forte incremento no consumo de água, né? E a região aqui vai ser muito afetada, né, por essa questão. Então a América Latina vai ser muito afetada pela questão, principalmente, da água nessa relação de energia. Vamos à enquete, Ju? Vamos para a enquete. Cadê? Aí. Qual foi o maior produtor de energia hidrelétrica em 2020 no mundo? Letra A, Brasil. B, China. C, Estados Unidos da América. Vai ser mesmo enquete? Vai responder ABC? Que bacana, eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto. Então vamos lá, vai aparecer na telinha de vocês, respondam aí, a gente já volta. A galera também gosta, viu, desse tipo de enquete. Vamos lá. Com 16%, letra C, Estados Unidos da América. Com 39%, A, Brasil. E B, 45%, China. Então deu mais qual? A B, China. Ó, muito bom, parabéns. Aí. 45%. China, é isso aí mesmo. Pode colocar aí na tela aí a resposta. Vamos lá. China, né, o maior produtor de energia, como a gente viu aí, né, tem aí 2 vezes mais aí de produção em relação ao Brasil, que é o segundo colocado. Vamos continuar aí com a aula, vamos para a próxima tela, que a gente vai ver aí relação entre geração de eletricidade e consumo de água.
fazendo aí uma referência aí de 2012 para 2050. Então o aumento aí está equilibrado na Ásia, né, de 350%, tanto de eletricidade como do uso da água. Olha o da América Latina, 550% de aumento de 2012 para 2050 de eletricidade, para 360% de consumo de água. Quando fala consumo é no geral, tá, pessoal? É tanto para residência como comércio e para indústria, a agricultura e pecuária. E na África, um aumento aí de 700% de eletricidade e 500% de consumo de água, né, de 2012 para 2050. É legal até ver a África com maior número, né, porque está mostrando aí que está numa fase de crescimento, né? Então, esse consumo de energia também mostra aí, né, o avanço da sociedade do continente africano, né, porque, logicamente, gera energia elétrica, também está gerando aí benefícios aí para a sociedade. Isso é importante retratar. Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ver aí, ó, empregos no setor de energia renovável na América Latina em 2016. Né? Então a gente vê lá mais de 566 mil postos de trabalhos em grandes centrais hidrelétricas, né? E aí nós temos lá os números embaixo, né, mostrando, e a gente vê lá os combustíveis, os biocombustíveis líquidos, né, mostrando aí um patamar bem maior, né, tendo aí eólica, solar, biocombustível sólido, pequenas centrais hidrelétricas, né, energia solar, a geotérmica também é importante, né, pouco usada aqui pelos seres humanos, os postos de trabalho aí no setor de energia embaixo, né, nas colunas, mostrando aí, né, as características de cada um, né, mas é importante retratar aí, são mais de 560 mil postos de trabalhos, né, principalmente nas centrais hidrelétricas. Então também gera energia aí, gera emprego, gera energia. Vamos lá na próxima tela, empregos no setor de energia renovável, né? E aí a gente vê por país, né, em milhares, né, isso da América Latina, os principais. Aí nós temos aí a Argentina, nós temos o Brasil, o Chile e a Colômbia, né, dando destaque aí para postos de trabalho no setor de energias renováveis por país em milhares. Então nós temos a Argentina aí com todas as tecnologias aí com 35.700, né, o Brasil aí com mais de 1 milhão aí, né, e o Chile com quase 23 mil, o México quase 88.100, né, e a Colômbia com 273 mil. Isso também vai aí para as outras energias aí, biocombustível líquido, eólico. Então veja a variação, né, de energias que nós temos aí no mundo, que pode, além de ser fontes renováveis, são fontes assim praticamente limpas. Eu não gosto de falar que são limpas, né, porque elas têm alguns efeitos posteriores, né. Então, quando ela gera energia limpa, né, mas nós temos lá os mecanismos, né, que precisam ser descartados a partir do momento que não são mais utilizados, né. Então elas geram energia limpa, né, mas depois tem que haver o descarte do material que é utilizado, né, para a produção dessas energias. Mas é lógico que não dá para comparar essas energias renováveis com combustíveis fósseis, por exemplo, que poluem a atmosfera, poluem, né, a nossa parte de hidrografia e a parte terrestre aí com muito mais ênfase do que as fontes renováveis e que geram energia limpa, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, que vai ter a porcentagem global de mulheres empregadas no setor de energia renovável e nas energias de fontes fósseis, tá? Então tá lá em verde, né, 32%, que é aí na questão aí do todo mundo, né, de mulheres, 68% de homens, né, e energias, isso de renováveis, tá? E energias fósseis, 22% são de mulheres e 78% são de homens, né? Ainda são números baixos, né? Tem que ter um equilíbrio aí, né, Júlia? Entre 50 por 50 tá bom, né? Sempre equilíbrio. Porque na realidade ainda, principalmente nos combustíveis fósseis, ainda se dá mais emprego aí para os homens do que para as mulheres, né? Vamos lá para a próxima tela, é a última aí para a gente finalizar. Nós temos aí a porcentagem de trabalhadores nos setores de energia, água e transporte. Então tá lá, América Latina, então tem lá 2% aí, energia, água e transporte de mulheres, 9% de homens, né, que trabalham
nesses setores aí. Certo, pessoal? A aula já acabou o tempo, né, Ju? Acabou o tempo, e aí? Acabou o tempo aí, né? Então a gente vai entrar no Saiba Mais, aí a gente vai ter lá a represa de Hanover, né? Que fica, desculpa, a represa de Hanover. Vou lá me se deslocar para lá, através do meu teletransporte. Você vai me abandonar? Vou te abandonar. Você fica aí no estúdio, tá. Você tá me ouvindo, né? Você fica no estúdio, tô aqui na usina de Colorado, né, de Hanover, e aí você pode falar o que nós vamos ver no Saiba Mais aí, ó. Aí, ó, no Saiba Mais, nós vamos ver a energia na América Latina, fatos e números. Então, entre, é muito bacana essa atividade complementar, esse conhecimento complementar. E tá tudo bem aí? Tudo bem, tá um clima muito agradável aqui, apesar que tá fazendo um pouquinho de frio, né, porque tá chegando o inverno aqui nos Estados Unidos, mas tá, ó, tá belezura aqui, apesar que Colorado é uma região quente, desértica e tal, a gente vê, ó, vê lá no fundo, lá a gente tá vendo, ó, pode ver atrás de mim lá, a usina para baixo, né, e atrás aí, né, a região do Grand Canyon, o bonito Grand Canyon, né? Linda, essa imagem ficou linda. Então, isso aí que é importante. Valeu, pessoal, vou continuar aqui nos Estados Unidos, né, fazer umas comprinhas, e a Júlia fica lá no Brasil, aí, até mais, até a próxima. E o coração? Coração? Vai mandar coração daí, ó. Então, vamos mandar o coração pros alunos da oitava C da professora Rosana. Desculpa, professora, mas esqueci o nome aí. Escola Miguel Vicente Cury, Campinas. Parceria. Vamos lá, coraçãozinho aí, ó.